E aí pessoal, beleza? Fala Marcon, doutor de 5 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, eu quero falar com vocês hoje, nesse momento, sobre algo realmente legal em viver a recuperação, não exclusivamente a recuperação, mas uma ressignificação de conhecimento pessoal, de compartilhamentos, né? Nas naturezas boas da vida. E por mais que essa palavra já esteja tristemente banalizada, as coisas banais, elas são o que são porque são repetidas muitas vezes e acabam entrando, né, numa via mais popular e às vezes perdendo a sua força. Mas eu quero falar sobre a gratidão, né? Até mesmo para mim já é um pouco constrangedor dizer isso, porque é uma palavra que ficou associada a talvez até reais sentimentos de gratidão, mas é tão repetida tantas vezes que nem sempre parece ser tão real o aspecto da gratidão, mas isso também já entraria num aspecto de julgamento, né? É um pouco ruim tudo isso. De qualquer forma, eu vou trazer a ideia. Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso não seja. Ser membro é legal, importante, interessante, porque você contribui com o meu trabalho, pois esse também é o meu trabalho de comunicador. São R$ 5 por mês. Você vai ter acesso a vídeos que eu subo antes somente para membros. Posteriormente, alguns ficam liberados para público e alguns são realmente exclusivos para membros. Mas a grande importância é essa recíproca a quem se identifica e quer contribuir, mas não tem problema nenhum se não se tornar membro, tá tudo bem, ok? Eu tenho 5 livros publicados, se você quiser comprar, coloca Fábio Marcondes Livros. Fábio Livros Marcondes não dá, é Fábio Marcondes Livros. No Google, que aparece as grandes livrarias com os exemplares disponíveis. E eu narrei meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que se transformou num audiolivro. Foi gravado em estúdio, vai ser legal que você vai me ouvir lendo o meu próprio livro. Inclusive tem app e você encontra na tocalivros.com. Mantra feito, introdução inicial também. Introdução inicial seria redundante? Não sei. Professores Pascoaletes, me corrijam, por favor. Pois então, né? Eu estou na minha transição, nas minhas transformações, na licença poética, equilibrando uma série de coisas aqui com vocês. E eu estou identificando algumas coisas, né? De uma certa forma, eu começo a ver que a minha atuação presente, ativa, né? Onde eu tenho disponibilidade de tempo, ela é muito marcante de segunda a quinta, até o período da manhã, né? Exceto algumas diferenças. Isso implica as minhas questões nas logísticas, junto à separação, paternidade, entre diversas outras questões. Então eu percebo, comecei a identificar, porque eu tenho feito estudos, né, em cima de uma série de coisas pessoais, e eu tenho dias muito ativos, né? Produção de conteúdo, os atendimentos, principalmente os atendimentos, escrever, né? As questões nas artes plásticas também, mas principalmente no aspecto de atendimento e conversas, né? Com pessoas que chegam, algumas pessoas que já existem, onde eu fico muito ativo na qualidade do trabalho em cima da adicção e a recuperação, né, por assim dizer. E essas coisas elas estão realmente começando a se encaixar nas minhas novas formatações. De quinta a domingo eu tenho a presença junto do meu filho, continuo com todas essas frentes, mas as minhas atenções elas voltam, inclusive as necessidades, né, onde existem dinâmicas diárias, as atenções junto ao filho, entretenimentos, compromissos, e ainda assim eu consigo exercer alguns atendimentos,
respostas, né? Muitas vezes eu estou conseguindo estabelecer ou de domingo, ou de segunda, onde eu consigo atualizar. Então, cara, eu estou me encaixando nisso, mas eu percebo que internamente eu me vejo mais ativo de uma forma mais didática, dinâmica, proativa, né? De segunda a quarta. E, incrivelmente, de quinta a domingo, eu oscilo, né, dentro de um espectro bem instável, mas dentro de uma estabilidade já um pouco determinada, até mesmo em oscilações onde eu não tenho tanta possibilidade de atenção, né, junto ao meu ofício por todas essas frentes complementares. E aí entram algumas realidades que já estão compartilhadas aqui nos vídeos anteriores, junto uma série de desafios e algumas coisas que eu estou reciclando, revisando dentro de uma série de ressignificações que eu já fiz, que competem uma vida já, assim, a grande dificuldade do uso em álcool e drogas, né, qualquer vício determinante, as migrações, eu tenho trabalhado bastante os aspectos das migrações, inclusive novas reflexões, e nem sei porque eu estou falando tudo isso de novo, gastando 6 minutos da atenção de vocês. Mas enfim, então eu percebo que eu acabo entrando em algumas baixas, né? Eu vou meio que perdendo um pouco essa pulsão latente de trabalho. E aí as minhas complicações pessoais, elas começam a aparecer, mesmo que gozando um fruto sadio, harmonioso, feliz, em cima também de responsabilidades e aspectos espaciais, né, junto ao meu filho, mas em períodos em que eu fico sozinho, eu vejo que eu volto às mesmas dificuldades de me sentir sozinho. Hoje eu estou me abdicando, né, de distrações de todos os azares, em aplicativos de paquera, ou até mesmo distrações sórdidas ao mundo digital, e preservado muito mais a minha essência em aspectos mais construtivos, né? Talvez essa introdução ela tenha vindo, nem eu tinha pensado nisso, para poder fazer valer o que seria o aspecto da gratidão, né? Como de segunda a quarta tem uma frente mais ativa, eu acabo conversando com as pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu converso, né? Instagram, WhatsApp, YouTube. Quando não, nos aspectos sociais ou as comunidades, os núcleos que eu convivo, né? Enfim, grupos, etc. E aí voltam as questões do vício, do uso, as dificuldades familiares, a recuperação, etc. E como eu estou realmente vivendo novas verdades, como já dito nos vídeos anteriores, para não esticar mais ainda os chicletes, eu fico distante da sensação, do sentimento, dos pensamentos, da vibração, da frequência, da energia, dos comportamentos condizentes à gratidão, tá ligado? E isso é muito legal. E por mais que existam muitos momentos realmente delicados e sensíveis com as realidades do vício e a recuperação, que são muitos, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas que não frequentam grupos, comunidades, não passaram por internações, etc e tal, e vivem coisas que são realmente bem sensíveis, e elas falam, mano, se eu te contar, você não acredita, velho, mano, mas você já viu alguém assim? Eu falo, mano, eu sou adicto, velho. Eu tenho um monte de dificuldade, eu convivo com um monte de coisa. O que chega pra mim, o que eu convivo, né, é o último estágio do inferno. E quando eu falo isso, é porque é realmente muito foda, né? E por mais que eu fique um pouco
preocupado nesses novos formatos que eu estou trazendo, porque eles já não são tão viscerais como em 2023, que eu compartilhei muito conteúdo específico, né? Ácido, né? Na grande dificuldade da existência, tendo a temática do vício em álcool e drogas. Hoje o que eu estou vivendo são questões muito mais comuns da vida, né? Sempre com respeito ao vício. Voltar a usar, cara, é algo realmente muito perigoso, porque eu não quero me colocar nesse nível e voltar a usar, né? Tem outras questões, como diálogos e arquitetura suicida, aspectos de depressão, são muitas questões bem sensíveis. Mas hoje as coisas que eu vivo, elas são mais comuns, né? E são ainda bem delicadas e sempre voltam a essa atenção na questão do vício. E nisso eu fico um pouco distante dos sentimentos iniciais de uma recuperação ou de uma ressignificação, uma epifania, um insight, um despertar, sei lá, qualquer coisa que seja fantástico, incrível, né? Surpreendente e que te faz sentir de fato gratidão. Né? Então eu tenho sido presenteado, com certeza, né? Dentro da minha atenção, a minha sensibilidade, intuição, minha experiência empírica, os meus convívios, os meus estudos, aprimoramentos, formações, etc. e tal, eu sempre estou aqui, né, para exercer o meu ofício, independente das frentes, né? O aspecto terapêutico, ele é uma célula isolada, mas que está aí aglutinada com todas essas frentes complementares. Aqui de uma forma muito mais espontânea, né, com todas as faces já apresentadas e que estão inclusive em transformação, mas a recíproca, ela é infinita, né? E hoje a sensação da gratidão, ela foi compartilhada por uma pessoa e que realmente me fez lembrar, e isso é foda, por isso eu quis gravar esse vídeo com vocês, porque eu vivo constantes momentos de felicidade, mesmo que dentro, né, desses rebotes, dias e dias e tal, eu vivo muitas alegrias, né? Eu consigo transformar, de repente, uma baixa numa alta, ou numa super alta, tentando equilibrar num nível um pouco mais flat. Cara, são infinitas práticas, disciplinas que, inclusive, só aumentam, né? Elas não diminuem. Mas aquele elixir, né? Aquela sensação que realmente traz, inclusive, silêncio aos pensamentos e que conforta, né, através do sentimento, todas as partes do corpo e todas as partes espaciais, vai emanando e pulsando, né? Alegrias, cara, e felicidades. Eu não tenho há muito tempo, né? É interessante porque isso também está num nível de amadurecimento onde até mesmo a satisfação de uma grande alegria, de uma gratidão, né? Ela já está relativamente equilibrada com todos os fatores. E é super curioso, mas eu fiquei com saudade, né? Eu fiquei muito feliz, eu consegui viver ali um aspecto de gratidão real junto que sentimos, né? Pelo que ele compartilhou comigo. Mas eu consegui dar um pulo, né? Lá no início da minha jornada, e lembrar como, mesmo difícil, né? Porque, porra, às vezes eu vou falando aqui, e aí quando eu falo com as pessoas só acreditam de fato, as pessoas só acreditam de fato. Quando eu tô no tete a tete aqui no individual, aí eu conto os bagulho, mano. Aí o malandro fala, puta que pariu. Eu falo, mano, caralho, você acha que eu tô pagando de comédia aqui, tocando essa ideia? Porra, cacete, né? Então assim, mesmo que eu tenha passado um ano tremendo no chão, velho, lutando pra ficar sem usar, eu tinha momentos muito reais de gratidão, velho.
né? Então ontem foi um dia, hoje é segunda, tá? Dia 3 de junho. Ontem foi um dia, domingo, que eu tive uma baixa, eu nem lembro se eu compartilhei isso no vídeo anterior, mas rapidamente dizendo. E aí eu consegui, né, dar um flipzinho, virei e consegui elevar, né, o que estava ali de repente querendo baixar. Fiquei feliz, tive uma série... não, eu acho que eu escrevi. Isso tá confuso, cara, eu preciso encontrar um equilíbrio nessas coisas, eu tô tentando equilibrar isso. Porque, muitas vezes eu tô confundindo o que eu escrevo com o que eu falo, ou transfiro de um pro outro, mas eu tô deixando tudo muito mais explorado no trabalho da escrita, né, pro meu 8º livro. De qualquer forma, se eu falei no vídeo anterior, legal, se não fica só nesse, né? Ontem eu tive uma baixa, velho, aí, fiz umas transformações, consegui subir, fiquei legal e fiquei bem, né? Mas eu não senti a gratidão. A gratidão, muitas vezes, inicial, cara, ela tá associada em estar sem usar álcool e drogas, né? Tá uma semana, um mês, um ano, né? E é isso, cara, passam anos, por mais que essas coisas sejam importantes, em alguns momentos, inclusive no ano de 2023, e eu continuo acreditando nisso, né? Mas transformando agora com umas visões um pouco mais maduras, né? Enfim, muitas vezes eu não consigo nem lembrar disso, nem ter essa grande satisfação e gratidão por estar sem uso, né? Nesse instante de agora, por exemplo, dentro dessas métricas que vivemos, né? E as grandes importâncias ao que cada um vai entender a sua própria verdade. Então foi muito gostoso ter sentido isso. Na verdade, eu quis trazer essa conversa porque eu achei que eu fosse conseguir transparecer a importância, né, até mesmo numa voz de esperança, em passar pelas grandes dificuldades. Como tem 17 minutos, eu acho que eu vou esticar um pouquinho os chicletes, porque existem realmente pessoas que tentam, se esforçam e fazem coisas, mano, reais, tá ligado? Pra ficar bem. E ainda assim dá uma encrespada, velho, porque é foda, né? Então, até que seja possível filosofar, né? Explorar outras questões que já não estejam tão ligadas às grandes vias de risco ao uso, toda a labuta feita, né? Forjada às chamas do inferno gélido, vai ser dolorosa. E conseguir viver essas coisas de uma forma sobre abstêmia, né? Colocando como uma régua base, elas vão realmente fortificando uma esperança. Então a sensação de gratidão que eu senti, e estou até percebendo aqui com vocês, que realmente eu acabei entrando, independente das oscilações, em vias um pouco mais neutras, onde talvez então eu nem fique tão baixo, mas isso não é verdade, porque eu fico sim muito baixo, né? Então talvez eu não esteja conseguindo viver a contemplação real, né? A plenitude da gratidão. Quando eu tenho, são picos de excitação. Então serve para eu trabalhar isso também em mim, né? De novo, eu descobri com vocês algo. E uma outra relação interessante também, mas que entra para um próximo tópico, como muitas vezes é complicado fazermos um trabalho, até mesmo nessas ressignificações de valores, né? Onde nos colocariam num estado de gratidão, quando o que tivemos de construção em nossa vida, eu acho que eu até falei isso em algum dos vídeos anteriores, foi vivido e associado com uma série de distorções dissimuladas mesmo, né? Ao que se entende, representa, interpreta como felicidade ou bem, né, existencial, que já seria extremamente
filosófico. Mas ainda assim, o ponto é que muitas vezes, num processo de recuperação, de autoconhecimento, seja lá o que for, não importa. E assim, quando eu falo não importa, é porque eu tô começando a enxergar que, obviamente, sempre de uma forma determinada e pontual, mesmo que aglutinada dentro de toda uma esfera complementar, existe níveis, etapas e passagens onde, dentro do que eu tenho, né, é de suma importância um mergulho profundo nas origens, né? E tudo isso só é possível quando não tem o uso, o consumo de álcool, droga, qualquer vício determinante em suas migrações, né? Diário, contínuo, sequenciado, né? Excessivo e abusivo. Então, somente com um corpo condicionado a um acesso de uma mente lúcida, né? Ou mais serena, passível ao mesmo, encontramos então vias ao sentimento, né? Complementando a subjetividade energética e espiritual. Então, por isso eu falo que, pô, independente de ser recuperação ou um estudo pessoal, serão os alicerces de um estudo pessoal que promoverão, então, condições possíveis para viver melhor, né? E dentro disso tudo, às vezes, a constituição e formação, né, de uma pessoa que teve muito tempo de uso ou muitas catarses, né, desde a infância, principalmente na adolescência, quando começamos a formar, né, algumas vias junto ao pertencimento, entre outras questões, ao se deparar com as verdades adulto, né, principalmente o amadurecimento da idade, que é o que eu estou vivendo, né, que eu tenho compartilhado com vocês, a gente fica com uma pequena dificuldade em separar um nível de experiência trevoso, né, de densidade quase maligna dentro de uma ficção, né, onde existe um fetiche, uma atração, mesmo que seja ruim, é como se aquilo te puxasse, né? Versus algo cristalino, crístico, puro, né? Que é onde você se encontra, até mesmo nas suas questões afetivas, amorosas, né? Que você realmente deseja, assim como já deve ter sentido, se assim foi quando criança. E dentro dessas divisões, né, a grande luta muitas vezes é isso, caralho, dentro de vários processos onde deve ser feita uma série de mapeamentos, né, plugins e desplugins, costurando nessa trama complexa finita e infindável, diversas relações cruzadas, núcleos duros, né, cara, muitas coisas. Às vezes a gratidão, que é o tema que a gente está tentando conversar aqui, né, só será alcançado através de um sacrifício e um benefício, um ônus e um bônus. E tudo isso vai de novo entrar numa série de questões de respostas práticas, né? E o grande lance é como sustentar tudo isso quando normalizar. Então, é muito complexo, constantemente complexo. E por isso eu estruturei, né, de uma forma despretensiosa, ingênua, diversos vídeos anteriormente, 2023 inteiro, visceral, para poder direcionar como eu faço. Acontecem coisas ao longo do dia das pessoas e falo, mano, tô com isso e aquilo, velho. Você tem algum vídeo disso? Fala, porra, tenho. Porra, mas cara, eu faço isso para aquele, tenho. Porra, não tenho, mas aí eu sei disso, isso, pô, faz aquilo, papá. Então tá tudo meio que organizado, né? Para eu poder também ficar um pouco mais leve nisso tudo. Para quem sabe acessar novamente essa gratidão, né? A gratidão em conseguir
dar valor a toda essa jornada, né? Em conseguir estar aqui presente, né? Até mesmo para a gente encerrar, porque eu realmente não consegui trazer o que eu estava sentindo, mas eu acho que eu externalizei. Como eu estou aqui, os que se identificam traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro, não sou dono de nenhuma verdade. Aos bastidores, o que está acontecendo aqui são os compartilhamentos livres ainda na minha licença poética. Eu tô querendo, né, retomar um pouco aqui as coisas de uma forma mais explícita, a realidade do vício e da recuperação, mas eu tô pulsando aspectos de transições e transformações filosóficas, cara. Então, como eu só sei fazer o que eu sou, então é isso que a gente tem por enquanto. Mas eu vou intercalando. De qualquer maneira, realmente, cara, a própria gratidão em conseguir estar, sentir, ser, até mesmo reconectado por vocês, muitas vezes, a toda essa minha jornada que, ao modo automático, às vezes, da vida, eu nem mesmo consigo viver o gozo fruto de todas essas conquistas. Fiquei até emocionado agora, porque é basicamente isso. É uma reciclagem constante, inclusive nos aspectos de gratidão. Mas é isso. Chega, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!